Um, dois, três. Vendemos tudo no Brasil e começamos do zero na Alemanha. Eu sou o Igor Mendes Rocha, essa é minha esposa, Daniela Raido Rocha. a Rocha, e esse é a vida real fora do Brasil. Hoje nós viemos aqui trazer um breve resumo exatamente da nossa história. Por que viemos para a Alemanha, por que Alemanha, como viemos para cá e como que Deus direcionou a gente para cá. Muita gente, muitas das vezes, tem dúvida também, né? Ah, é de Deus, não é? Tô fazendo certo, não tô? Então, trazendo um breve resumo, tudo que aconteceu, desde que nós casamos, eu sempre quis ser empresário, abri 3 empresas, loja de suplemento e um restaurante, Tudo de uma vez. tudo de uma vez, tudo no mesmo ano. Assim, a loja de suplemento já tinha antes pequenininha. E depois abri essas empresas tudo no mesmo ano, no início do nosso casamento. E foi alavancado. Então, o que que é alavancado? Eu peguei dinheiro do banco, empréstimo para abrir. Né? Tinha uma renda boa, a gente estava bem financeiramente, só que zero controle financeiro. Então, controle de contas, fluxo de caixa, zero da minha vida pessoal mesmo, e aí das empresas então nem se fala, né? E zero entendimento do que é ser empresário, de todas as partes do que é ser empresário, tanto gestão, liderança, era tudo que estava aprendendo em cursos. Sem falar que gastava muito em curso, em mentoria. Né? Minha negócio é essa mentoria vai resolver minha vida, aquela mentoria. Então, Eu já tinha um trauma quando o Igor falava que ia comprar um curso, uma mentoria, já ficava, ai meu Deus do céu, me ajuda. exatamente. Então, assim, o que que acontecia? Não tinha nada desse controle e foi abrir empresa. O que que aconteceu? O óbvio, gente, se você não tem conhecimento, não tem organização, não tem um planejamento, tá certo, tá tudo certo para dar errado. Né? Então, o que, que aconteceu? Fechamos todas essas empresas. A loja de suplemento, ainda a primeira durou 2 anos, aí foi para o online. O restaurante sugou nossas vidas, ficou 6 meses aberto, então era um buraco negro. E nisso foi onde eu até falei no vídeo passado, a gente adquiriu uma dívida de uns 750 mil reais se colocar tudo, né? Então, o que que aconteceu? Quando fechamos todas as empresas, eu tinha conhecido já o digital. Eu falei, não, eu quero trabalhar com digital. E aí eu tinha meu consultório de nutricionista presencial e em janeiro desse ano, Uhum. fevereiro de 2025, eu decidi fechar o consultório presencial também. Foi em janeiro que a gente fechou, finalizou a loja online, né? Fez ali a liquidação, vendeu tudo que estava com estoque em casa e aí eu levei meu consultório para casa, né? E ia atender só online. Só que nesse meio tempo, quando a gente está endividado, a gente não consegue ver saída, né? A primeira vez que uma pessoa com dívidas tão grandes, a gente não via saída e parece que as coisas não fluíam, as coisas não iam para frente. E eu fiquei com vontade de ir embora para São Paulo. Por quê? Eu sempre quis morar num lugar frio, que é um pouco mais frio, e São Paulo é assim, uma cidade grande. Então eu ia para São Paulo em alguns cursos ou eventos que teve e nós fomos para São Paulo, para vocês entenderem, eu estava endividado e ainda ia em São Paulo fazer curso porque eu achava que isso era a minha saída. Então, completamente errado, porque eu deveria estar com as dívidas todas organizadas e pagando elas e mais estruturado para quem sabe fazer um curso, entendeu? Mas eu tava perdido querendo achar a bala de prata, a fórmula mágica. E, Bateu soninho, gente, desculpa aí. e nisso, a gente procurando assim, poxa, será que é para ir para São Paulo? E eu sempre gosto de falar, a nossa esposa, nós somos cristãos evangélicos e a mulher, ela tem um senso maior que o homem. O homem é ação, vamos e tal. A mulher, ela vê os detalhes. E ela não estava em paz sobre ir para São Paulo. E o casal precisa ter esse alinhamento. Se um quer ir, o outro não está em paz, opa, tem um alerta aí. E aí eu aprendi a ter um feeling com Deus. Nós como líderes de jovens, então bem assíduos na igreja, fazendo devocional diariamente, fazendo
ter devocionais juntos. Eh, Começamos a se perguntar: será que é? Eu falei: vou me colocar num caminho. O que que é me colocar num caminho? Comecei a olhar apartamento, comecei a ver qual local seria legal. E aí falei, achei uns apartamentos, um amigo meu já morava em São Paulo, já tinha conversado com ele, e falei, ele falou, eu posso ir olhar os apartamentos para você. Falei, beleza. Agendei 2 apartamentos que eram no mesmo prédio, tipo, era uma quarta-feira, agendei para sábado e ele ia olhar esses apartamentos. E aí o que que aconteceu? Antes de chegar sábado, os 2 apartamentos já deu errado. A mulher: "Ó, não, tal pessoa pagou alguma coisa aqui e já tá fechado para ela, não tem como ir olhar". E aí no outro dia o outro deu errado também. Eu falei: "Opa, talvez, talvez não, opa, começou a dar errado, pode ser que esse não seja o caminho a se seguir". E nisso, nós fomos almoçar, chamamos para almoçar na nossa casa um amigo nosso, um casal de amigos, além de amigo, nosso líder também de jovens ali na igreja, que é o Anderson. Anderson, Discipuladores, né? Porque a Diana, ela não era líder, mas ela era discipuladora minha, né? isso, discipuladora nesse caso é que sentava com a Dani um dia da semana para aconselhar ela à luz da Bíblia, né? Seguindo o que a Bíblia traz. E nesse almoço, né, nós conversamos e aí, conhecendo mais da Dani, perguntando dos pais dela. Então, os pais da Dani são alemães e são missionários no Brasil, né? São pastores no Brasil. E a Dani tem a cidadania alemã. E aí nisso o Anderson, sabendo da situação, das dívidas e tudo mais, ele falou, cara, por que que vocês estão pensando em São Paulo? A Alemanha, a Dani tem cidadania, vai para a Alemanha. No momento, para mim foi tipo, eu já quis ir morar fora do Brasil e morar nos Estados Unidos, né? Que tem todo esse sonho americano. Mas a Alemanha foi algo, tipo, eu fiquei. Mas eu, bora, uai, já eu quero sair daqui porque a minha mente, ela também estava buscando uma fuga, né? De sair da onde aconteceu todas essas dívidas e meio que começar algo novo. Porque quando tá muito ruim num lugar, a gente quer buscar uma fuga como se aquilo fosse resolver nossa vida. Mas não é assim. Se buscar uma fuga sem ter uma estratégia, vai dar ruim em outro lugar também, né? E aí eu virei para Dani. A Dani, o que que você teve? Qual que foi sua reação? A minha reação é sempre tipo, eu amo a Alemanha, mas eu amo para visitar, né? Eu nunca realmente imaginei a minha vida toda morando na Alemanha e nunca mais voltar para o Brasil, que é a minha casa, né? Então, eu já morei aqui há 9 anos atrás e morei aqui por um ano, mas fiquei doida para voltar para o Brasil. Então, assim, na minha cabeça ficou, não, morar para sempre na Alemanha não quero, né? A Alemanha para mim é só férias e bora voltar. Então, na minha cabeça, a primeira reação foi: não, Alemanha não. Exatamente. Então, aí o que que eu falei? Poxa, quem tem a cidadania é ela. Lógico que eu queria, até dei uma forçadinha, meu bem, mas pensa. Não, não quero, não quero. Eu falei, quem tem a cidadania é ela, eu vou orar. Vou falar, ó, entrego nas mãos de Deus. Se for da vontade, as coisas vão mudar. E nisso, continuamos ali, acho que foi 1 ou 2 meses ainda, continuamos passando uns perrengues, porque o financeiro ainda estava todo bagunçado, eu não tinha organização nenhuma, então a conta vivia no vermelho, o dinheiro que entrava já saía, entrava já saía. E a Dani, ela é formada em fisioterapia. Então, só que ela atuou 1 mês no Brasil, né? Ali, quando formou, ela trabalhou antes da gente casar ainda. E até pensamos assim, ela começar a trabalhar no Brasil, porque antes ela cuidava das empresas, então ela não trabalhava fora. Só que aí, analisando, falou, poxa, para ela começar a trabalhar no Brasil, teria um salário de 2, 3 mil reais no máximo, Trabalhando o dia inteiro, né? como fisioterapeuta. E aí ela começou a pensar na parte assim, poxa, trabalhar na Alemanha, o salário mínimo de um fisioterapeuta ali inicial, convertendo já daria mais de 10 mil reais, né? Bem mais, né? 3.000 euros. Já daria mais de 10 mil reais. Então, dependendo, o salário bruto daria até 20 mil reais se converter.
E aí, um belo dia, as coisas já estavam apertadas e ela acordou e falou: Meu bem, quero ir para Alemanha. Cansei desse perrengue. Cansei desse perrengue, quero ir para Alemanha, lá pode ser diferente. Deus tocou no coração dela, ela sentiu essa paz. E aí vem o próximo passo. Tá bom, agora ela quer ir. Agora, será que Deus tem isso pra gente? Será que esse caminho tá aberto? Então, sempre buscamos estar orando, estar tendo a certeza se esse caminho é o que Deus tem pra gente. Se a gente não está colocando os pés pelas mãos e fazendo alguma loucura que fosse uma fuga, né? E aí, qual que é o meu pensamento? Como que eu me comporto diante disso? Igual a parte de São Paulo, falei, vou me colocar no caminho, né? O que é me colocar no caminho? Eu não tinha passaporte. A Dani já tinha, eu não tinha. Então, vou fazer meu passaporte, vamos ver como que as coisas vão acontecendo. E aí veio outro problema. A gente tava sem grana, né? A conta vivendo no vermelho, dinheiro entrava e saía. E olhando apartamentos para alugar, a média do valor de um apartamento aqui é 700, 800 euros. E pesquisando, eu vi que tinha que dar 2 aluguéis para vir morar, até 3, que é o calção, né? Lógico, eu não fui mais a fundo disso. Algumas pessoas podem assistir e falar, não, é só procurar mais. Não sei, não fui mais a fundo. Só que a minha cabeça foi, precisaria mais ou menos de 2.000 euros só de aluguel. 2.000 euros vão dar aí 15 mil reais, em média. Só, Quase 15 mil, né? Convertendo e o preço de fazer o câmbio e tudo mais. só para chegar e o primeiro mês, né, de sobrevivência, né? Exatamente, fora comprar móveis e tal e tudo mais. Eu falei, pô, e ainda fora a passagem, né? A passagem sairia uns 10 mil reais. E aí ligou, isso de última hora, digamos assim, porque qual que é a minha cabeça? Pô, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer rápido. Então a gente não vai ficar, ano que vem vamos. Pode acontecer rápido. Então, já acendeu um alerta. Pô, como que a gente vai levantar, não sei, 30 mil reais para conseguir ir de forma tranquila, digamos assim, né? E com isso nós começamos a pesquisar e se colocando no caminho. E aí foi onde. é, Você quer contar essa parte? Como que foi? No que você quer falar? Do apartamento aqui e tudo mais? E foi aí que eu falei assim, tá, eu vou orar e vou conversar com a minha tia Crista, que a minha tia Crista sempre foi meio que o meu filtro assim para saber, né, se eu entre aspas sou bem-vinda na Alemanha ou não no momento, porque ela que sempre me ajudou muito em tudo que eu precisava, documentação, casa, se eu precisar, seria ela que iria me ajudar e tudo mais. Porque há 9 anos atrás, quando eu morei aqui também, eu morei na casa dela e ela que me ajudava em tudo, né? Então eu falei assim, eu vou conversar com a minha tia e vou ver o que, que ela acha disso tudo, né, da gente ir para Alemanha. E a minha tia é bem sincera, né, como todos os alemães. Eu falei assim, se ela achar que não é uma boa ideia e eu vou orar para que Deus coloque a resposta na boca dela, né, ela vai também ter a direção e ela não tem medo de falar que não acha uma boa ideia porque eles são diretos, né? E eu falei assim, vou orar então e vou conversar com ela. E nessa madrugada que eu orei, eu fiquei muito incomodada. Eu e o Igor, a gente não conseguia dormir. Eu nunca acordo de madrugada, nunca. Eu sempre durmo diretão. E aí, nesse dia, eu não tava conseguindo, eu tava assim, meio que ansiosa e querendo já saber a resposta e tava muito agoniada. Mandei mensagem pra minha tia, lá era de madrugada, aqui já era de manhã, né? Porque são 6 horas de diferença. E aí, bem na hora que a minha tia geralmente demora para responder, bem na hora que eu mandei a mensagem para minha tia, ela estava online. E ela já respondeu na hora, com um áudio de 6 minutos, mais ou menos assim, falando: Nossa, que ideia boa, muito bom vocês terem essa ideia, né, para pagar mais rápido. A dívida vai turbinar, o pagamento da dívida vai turbinar 6,5, né, que é o euro por real, tudo mais, e gostou da ideia, né? Então foi aí que começou já, tipo, opa, né, já recebemos o primeiro sim, né? Exatamente, isso foi muito forte porque abriu uma porta, né? Uma pessoa daqui, uma pessoa que já tinha acolhido a Dani, abriu essa porta. E aí a gente, opa, então temos outra resposta e isso deu alívio, paz, porque
para ter certeza que tá no caminho certo é que você tem paz no coração. E aí, nesse meio tempo, a gente ainda ficou na dúvida, tipo, e lugar para morar? A gente ficaria lá? Onde alugaria? Como seria? E nesse meio tempo, também teve a parte do vô da Dani aqui. Isso, aí, eu na verdade conversei com a minha mãe, eu falei sobre a ideia de estar querendo vir para a Alemanha e tudo mais, só que era uma ideia ainda meio distante, né. E aí eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, a minha mãe falou assim: "E a casa do meu vô?" Do meu pai, né, a casa do meu vô. E a casa do meu pai tá parada há 1 ano, porque ele tinha que ir para o asilo, né. Aqui é bem comum que os mais velhos, quando não conseguem, não é mais já é perigoso ficar sozinho em casa, quando tá bem mais velho vai para asilo, né. Aqui o asilo é bem diferente da visão de asilo do Brasil, né. Então o meu avô já estava há 1 ano mais ou menos no asilo e a casa dele estava parada aqui, sem ninguém alugando, nem para vender, nem nada. E a minha mãe falou assim: "Ah, pergunta pra minha irmã, né, que é tipo, pergunta pra irmã dela, minha tia, se tá tudo bem, como que seria e tudo mais, porque é ela que cuida da casa, né, porque é ela que mora aqui na Alemanha, minha mãe não. Então é ela que tomava conta. Conversei com ela, minha mãe conversou com ela também, e ela falou, foi super positiva E também. nesse meio tempo, nós ficamos extremamente apreensivos, porque assim, a mãe dela ficou de conversar com a tia dela se tudo bem se nós viéssemos aqui, né? Porque daí já seria um lugar que móveis e tudo mais. E nós ficamos apreensivos porque a gente já tava engatilhado, digamos assim. Então, se a mãe dela falando com a tia dela e a tia dela, e nesse meio detalhe, adendo, nisso, tudo isso acontecendo, o vô da Dani teve uma piora e a mãe dela veio do Brasil para a Alemanha. Então, a mãe dela estava aqui na Alemanha. Então, no início dessa conversa, dessa ideia de vir para cá, no começo do mês, digamos assim, a mãe dela não estava aqui. A mãe dela deu essa ideia e nesse meio tempo, no mesmo dia que a mãe dela deu a ideia, a irmã dela estava ligando para ela falando que o vô dela, o pai dela não estava Tô bem, confusa, amor. que o pai dela não estava bem, e aí a mãe dela veio para a Alemanha. Então, tudo isso acontecendo, a mãe dela conseguiu falar pessoalmente com a irmã dela, para nós virmos para o apartamento, entendeu? E nós ficamos assim: se ela der a resposta que sim, partiu começar a vender as coisas. E a mãe dela falou, conversei com ela e ela falou que sim, super de boa. Pra gente foi a resposta, porque não ia precisar pagar calção, não ia precisar comprar móveis, não precisou, né? E aí foi nossa resposta. Então, assim, essa resposta foi tipo na quinta, na sexta comecei a organizar para vender as coisas da casa, na segunda coloquei a venda, na quarta já tinha vendido praticamente tudo e digamos assim, na outra semana a gente já estava fora de casa, na casa dos amigos nossos, e aí já compramos as passagens, mas é Isso isso, tudo em menos, tudo em semanas, né, em menos de 1 mês. exatamente. Em 2 meses foi o ponto onde a Dani acordou e falou: quero ir para a Alemanha, para a gente estar aqui na Alemanha. Então, assim, foi isso, trazendo a parte sobre como saber se é a direção que Deus tem para gente, as portas se abrem de uma forma sobrenatural. Não tinha como assim, vai ter um apartamento mobiliado e que a gente vai ter um custo de aluguel ali de em média 300 euros por mês. É o condomínio, né. Exatamente. Então isso foi surreal, não esperava isso. Então nosso custo de vida no Brasil ia ficar mais caro do que vindo para a Alemanha, mesmo convertendo. E aí falamos, então pronto, bora. Uhum. A minha tia ter falado sim para esse apartamento do meu avô, né, foi, digamos assim, a solução de todos os problemas, todos os empecilhos que tinham pra gente vir pra Alemanha, né. Então isso praticamente foi com um sim, mudou tudo, né, o estalar de dedos, mudou que não precisava mais comprar móveis, não precisava mais pagar calção, nem fazer entrevista de aluguel, que aqui também tem entrevista de aluguel. Não precisava mais também ter tanto dinheiro guardado para aluguel e a gente pensou, então vamos vender tudo que a gente tem para comprar as passagens e ir embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Então entrou o dinheiro, gastamos, compramos passagem só de vindas. E assim, durante esse processo, Deus deu pequenas confirmações pra É. gente.
digamos assim, por quê? Principalmente, todo mundo, eu sou um pouco mais positivo e fala, vai dar certo, confia em Deus e vambora. E aí, só que, assim, os alemães, eles já são mais detalhistas, digamos, mas tem isso, tem Tem que esse resumir problema, mais, tem né? esse problema, entendeu? Então, vendo tudo isso, sempre tinha algum problema, digamos assim. Eu não sei que problema que teve, que a tia da Dani falou: olha, não sei se agora é o momento certo, eu não vou conseguir ajudar. A avó dela precisava ir para o asilo, Não, vai ficar bom. né? E aí a avó dela precisava ir para o asilo, e porque ela tinha se machucado, e a tia dela estava precisando cuidar da avó dela, não tinha vaga no asilo, e aí a tia dela mandou a mensagem para Dani depois disso, falando assim: Dani, talvez agora não seja o momento certo para vocês virem, que eu não vou conseguir dar atenção. Essa tia é a mesma tia que lá no início ela falou para vir, que a Dani ficava na casa dela. E aí, um mês depois, ela veio mandar essa mensagem. Só que a gente já estava em paz. A gente já estava vendendo tudo, já não tinha mais volta também. E aí foi onde eu falei para Dani: meu bem, fala para ela ficar em paz, que já estamos com o coração sabendo que Deus que está abrindo as portas, então não precisa se preocupar. E outra, a gente é adulta, a gente se vira, não tem dessa. E aí, isso foi, digamos, numa sexta. Na quarta-feira da outra semana, ela manda um áudio falando que o asilo ligou e tinha aberto 2 vagas exatamente que precisava para a avó dela e para a irmã da avó dela no asilo perto da casa dela. Então Deus foi dando esses pequenos milagres, confirmando no caminho. Então, a partir disso, tudo deu certo. A venda de tudo deu certo, fazer o meu passaporte deu certo, as Passagens. passagens deu certo, a minha vinda com entrada só de ida, porque o turista, ele pode, brasileiro, ele pode vir, né, para a Alemanha visitar, mas ele tem que vir com a passagem de volta comprada. E eu vim só com a de ida. Então, todos os papéis que eu precisava ali, cheguei aqui na Alemanha, passei lá, o carinha conversou, mas De passei. reunificação familiar, né? É, então, assim, não teve mais empecilho nenhum. Tudo deu certo e nós viemos para cá. Então, dessa forma, tivemos a nossa confirmação. Mas vir parar na Alemanha, vender tudo no Brasil e começar do zero aqui, recomeçar do zero, foi exatamente porque a Dani já tinha cidadania, né? Porque Deus confirmou tudo isso, as portas se abriram e a Dani trabalhando aqui como fisioterapeuta, que ela já está trabalhando, é, o salário dela é bem maior, que a gente recebe em euro, então a gente consegue quitar as dívidas mais rápido, né? Então, agora eu já consegui meu visto aqui também, o dia que a gente está fazendo esse vídeo, e o breve resumo, que creio que ficou uma história até longa, da nossa vinda para a Alemanha foi essa, né? Aconteceram mais algumas coisas assim, alguns milagres, digamos assim, mas foi muito fluido, tudo muito em paz E e rápido, e né? rápido, Em um mês a gente tá na Alemanha. exatamente, e rápido. Então, nós vemos assim, hoje a gente está indo para 5 meses na Alemanha, já, né? E as coisas vêm acontecendo. Então, quando Deus está guiando as coisas, simplesmente esse serviço que a Dani tá, ela É fez outro milagre, né? exatamente. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso, como que ela conseguiu emprego na área e como está trabalhando. Mas o principal, a nossa história, como tudo aconteceu e como viemos parar aqui, foi essa. Tem Bem algum, resumida. tem algum algo a mais a adicionar? Não, acho que não. Então esse é o nosso primeiro vídeo aqui na Alemanha para marcar o início e o início do canal, né? A vida real fora do Brasil, para marcar também aqui a partir desse ponto que nós vamos trazer vídeos assim. Então curte, compartilha, deixa seu comentário. Se teve alguma dúvida também, deixa aí. Segue lá no Instagram, igormendes.rocha, Daniela Raido também, se quiser seguir. E comentem se vocês querem algum tema específico, né? Quero trazer aqui viagens, como a Dani conseguiu emprego, uma volta no nosso apartamento, como é a vida na Alemanha real, a vida fora do Brasil. Não só na Alemanha, nós queremos fazer tour aqui na Europa, então para conhecer tudo e você vem com a gente.
Até a próxima. Bye, bye.